Olá, gente. Estamos mais uma vez aqui reunidos, dia 6/4/2022, para falar sobre o livro Os Prazeres da Alma, do Hamed, e conversarmos novamente agora sobre outras chaves, outros aspectos simbólicos do que ele denomina como alegria. Então, vamos começar. É muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma, isto é, reconhecer o si mesmo. A mais profunda realidade, a vontade de Deus, que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. Então, já nesse início, a gente vê que ele coloca a alegria como sendo esse encontro desse tesouro escondido, mas no campo da própria alma, né? Porque às vezes, e vivemos muito isso na sociedade atual, né? Muitas vezes em busca de bens, de título, de reconhecimento, de pessoas, de circunstâncias, que teoricamente a gente acredita que vai nos dar estabilidade, que vai nos dar paz, a gente começa a perceber que, na verdade, esse tesouro ele não está no nosso exterior, que é muito mais uma questão de fazer esse olhar para dentro, né? Para esse olhar interno, para auscultar a nossa alma e para ver que ali dentro existe esse si mesmo, né? Esse tesouro interior que, independente das circunstâncias, vai estar sempre ali conosco, né? Que seria esse núcleo mais estável, que ele denomina desse si mesmo, né? Que é a mais profunda realidade. Vamos continuar. Todos nós fomos criados pela divina sabedoria do universo para sermos felizes, tanto no plano físico como no astral, e certamente por toda a eternidade. A alegria de viver é um atributo natural de toda criatura humana, herança da nossa filiação divina. É bonito, né? Quando ele coloca que na verdade, essa alegria ela é inata, ou seja, ela é nossa, né? Por herança divina, como seres divinos que somos, né? Filhos desse Pai Celestial, tão abundante, tão amável, né? Então, seria a nossa herança, da nossa filiação divina. Na realidade, a alegria começa quando somos responsavelmente livres para sermos nós mesmos, quando tomamos o leme da nossa vida nas próprias mãos e deixamos de ser escravos de algo ou de alguém. A bem da verdade, dizem os benfeitores espirituais, não há homens que sejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens. Muitas pessoas acreditam que, sentindo e pensando como os outros, serão mais aceitas e amadas. Outras pensam que, comportando-se de forma submissa e débil, evoluirão mais depressa. Elas ignoram que, assim procedendo, estarão perdendo contato com a própria fonte sapiencial que promove o encontro com a vontade de Deus. Quando ele fala ali, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus, né? É uma questão presente no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a questão 928, essa é a citação, né? Que fala sobre a escravidão, que naquela época ainda existia, né? Quando foi escrito o Livro dos Espíritos, mas que existe também nos dias atuais, de outros modos, talvez não da forma como se dava, mas de outras formas também, né? Que é essa dependência absoluta de algo ou de alguém. Então, a escravidão não é só a escravidão que existia há uns tempos atrás, né? A escravidão, ela continua existindo, só que agora de formas mais sutis, mas não menos perturbadoras, né? Então, seria ser escravo desses bens, desses títulos de reconhecimento, de circunstâncias, de pessoas, e querendo ou não, isso é contrário à lei de Deus, né? Kardec fala muito bem isso. Essa sujeição total, ela é contrária à lei de Deus, ela não é uma lei natural, né? Então, eu gosto quando ele coloca que a alegria seria, na verdade, esse encontro com nós mesmos, e que isso necessariamente teria que passar por esse trabalho interior de você auscultar a sua própria alma, né? Que seria essa vontade de Deus inata dentro de você, e ir ganhando essa autonomia, né? Ou seja, a grande questão não seria não ter relações, não ter pessoas queridas, não ter bens, mas a forma como você lida com isso, não é? Então, que você tenha todas essas coisas, mas que essas coisas não te tenham, ou seja, essa mudança de paradigma mesmo. Eu posso ter tudo isso, mas eu não sou escravo disso, né?
E aí ele vai comentando. A prova disso é o que Paulo de Tarso escreveu aos Romanos: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder-vos discernir qual é a vontade de Deus. Então, é ao trabalhar a nossa mente, ao olhar para o nosso interior, é que a gente vai ter a capacidade desse discernimento, né? De entre tantas opções que existem na nossa vida, de descobrir qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Aí ele continua. A vontade de Deus, ou Imago Dei, reside nas criaturas e representa um livro sagrado a ser desvendado na própria intimidade. Então, essa vontade de Deus, que ele coloca como sinônimo ali o Imago Dei, ele seria, na verdade, esse livro sagrado a ser desenvolvido, a ser desvendado na nossa própria intimidade, ou seja, ele está ali, né? E é algo que a gente comenta muito aqui. Todas as nossas potencialidades, todos esses germes divinos, né? Eles estão querendo vir à tona. E precisa desse nosso trabalho, talvez um pouco mais atento, talvez um pouco mais persistente, para que venha à tona. E ele vem comentando aqui abaixo sobre Jung. Sustenta Jung que trazemos em nosso íntimo a imagem de Deus, a marca do si mesmo. Segundo as teorias junguianas, o si mesmo não é apenas o centro, mas também toda a circunferência que contém em si tanto o consciente quanto o inconsciente. Ele é o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. Carl Jung afirmava que o self preside todo o governo psíquico, é uma autoridade suprema e é considerado a unificação, a reconciliação, o equilíbrio dinâmico, um fato interno de orientação do mais alto valor. Então, essa vontade de Deus, que também seria denominada Imago Dei, e para o Jung seria denominado self, né? Que é o quê? Que é aquilo mais profundo que tem dentro de nós, esse equilíbrio dinâmico, esse fator interno de orientação do mais alto valor, que é esse nosso senso interior. E que a gente poderia chamar também da vontade de Deus, né? Tudo como sinônimos. E aí ele continua. Ajustando esses conceitos à nossa fé espírita, podemos dizer que o Cristo é o símbolo do si mesmo, porque se identificou plenamente com a vontade de Deus. Então, a gente poderia colocar, né, como sinônimos todas essas coisas, a vontade de Deus, Cristo, por quê? E é bonito isso, porque a gente percebe que, como seres humanos imperfeitos que ainda somos, e com o nosso livre-arbítrio, às vezes, muito limitado, e claro, para a nossa própria proteção, né? Porque ao encontrar esse senso interior, seria entender qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Então, consequentemente, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, elas estariam vindo ao encontro, ou seja, todas estariam fornecendo e sendo, na verdade, aquilo que Deus quer a nosso respeito. Que isso seria a vida, né? Que isso seria o Cristo. Cristo seria exatamente esse símbolo que se identificou plenamente com a vontade de Deus, né? O mestre reconheceu em si o Imago Dei, visto que integrou sua compreensão do mundo exterior com aquilo que é divino em si mesmo. Então, seria esse mundo externo dele, seria igual ao mundo interior, que seria a vontade de Deus, né? E isso foi Cristo, né? A concepção católico-cristã primitiva da Imago Dei, assegurada na figura de Jesus, expressa em verdade que somente o Mestre retinha a totalidade da natureza divina. Ele é denominado, até os dias atuais, pela Igreja Romana, de Filho unigênito de Deus. Então, aqui ele coloca, né, que na concepção católico-cristã primitiva, Jesus era visto como essa personificação da totalidade da natureza divina, né, como Filho unigênito de Deus que não foi manchado pelo pecado. E aí ele continua. Por outro lado, a religião romana afirma que os seres humanos não possuem as mesmas potencialidades celestes que possuía o Mestre, uma vez que a imagem divina do homem foi danificada e corrompida pelo pecado original e só será restaurada pela misericórdia do Cristo. Então ele fala que nessa concepção católico-cristã, que Deus seria realmente essa figura suprema, né? Teria todos os atributos divinos, toda essa totalidade divina, que não foi manchada pelo pecado, e que nós, seres humanos, a gente não conseguiria chegar a ter essas mesmas potencialidades celestes, né? Então, é como se houvesse uma cisão
Jesus estava ali, e nós, como seres, não conseguiríamos, por não termos essa totalidade divina, não poderíamos chegar a ter os mesmos atributos, por exemplo, de um Jesus, né? E aí ele vem comentando aqui. Entretanto, os guias da humanidade afirmaram a Allan Kardec que os denominados anjos, arcanjos e serafins não formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos, e que todos nós passamos igualmente por estágios na escala evolutiva, sem nenhuma distinção, prerrogativa ou exclusividade. Então, ele fala aqui já sobre a prerrogativa espírita, né? Que a existência desses anjos, arcanjos, desses serafins, é claro que eles estão muito mais evoluídos moral e intelectualmente que nós, né? Mas que todos nós fomos criados simples e ignorantes e que esses anjos, arcanjos e serafins conseguiram, pelos seus próprios méritos, chegar a esse patamar evolutivo, mas que não existe uma cisão, ou seja, também nós que fomos criados tanto quanto eles, seres simples e ignorantes, podemos, ao longo dos milênios, né, talvez muitos milênios, conseguir chegar nesse patamar evolutivo, mas que não existiria essa cisão, essa divisão de que Deus está aqui, de que Jesus está aqui, mas eu não consigo chegar, um anjo, um serafim está ali e eu também não consigo chegar nesse patamar, né? Não. Para a doutrina espírita, ao contrário da cristã, que é algo que ele ressalta ali, nós conseguiríamos sim, ao longo do tempo, evoluindo moral e intelectualmente, né, principalmente moralmente, chegar a esse patamar evolutivo, né? Não podemos conferir a um indivíduo uma criação superior ou especial em relação aos demais. Jesus de Nazaré não é um filho privilegiado de Deus, mas um ser que desenvolveu suas potencialidades em altíssimo grau, incluindo-se entre os espíritos que aceitaram a sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Superou a condição humana por sua elevada evolução espiritual. É um modelo real que todos nós poderemos atingir se seguirmos os seus passos e exemplos existenciais. Então ele coloca, né, Jesus é realmente esse modelo de evolução espiritual que com certeza é um guia seguro para que a gente evolua também, mas que ele não é um ser privilegiado, não é? Todos nós temos dentro da nossa paternidade divina os mesmos atributos que ele, só que ele deu esse salto, né? Por entender essas missões, por fazê-las muito bem, chegou depressa. Talvez muito mais do que nós, né? Talvez a gente demore muitos, muitos milênios, mas é isso. É entender que todos nós chegaremos lá e utilizar os modelos de Jesus, com certeza, para empreendermos essa caminhada longa, às vezes dificultosa, mas necessária, né? Então, a gente tem essa alegria de viver, a gente tem isso como paternidade divina, né? Como filhos do Pai amado, que nos concede as mesmas oportunidades e que nós, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas diárias, a gente vai chegar ou não mais perto dessa evolução espiritual, né? E aí ele coloca: o verdadeiro contentamento funda-se no fato de usarmos de forma livre, consciente e sensata a capacidade de ser, pensar, sentir e agir. A alegria de viver está baseada na certeza que experimentamos quando reconhecemos que palpita em nós uma tarefa suprema, o si mesmo, que é o de manter todo o nosso sistema psíquico unido e reedificado toda vez que ele correr perigo de se fragmentar ou desequilibrar. Uma vez que está impressa em nós a Imago Dei, estamos em contato com essa totalidade, o poder superior, e, portanto, a sua presença atrai o ponteiro da bússola interior, que nos indica o porto seguro da vida providencial. Quando seguramos as rédeas da própria existência, assenhorando-nos dela, vivemos tranquilos e felizes. E não mais necessitamos impor, comandar e controlar os outros, nem utilizar compulsoriamente a aprovação e os aplausos alheios para decidir ou agir, porquanto estamos firmados em nosso mais profundo senso de identidade com a consciência divina. Então, a alegria seria, sobretudo, gente, esse senso de identidade com a consciência sagrada, né? Então, essa busca interior de entender, né, que a gente deixa de estar muito balizado pelo aquilo que os outros pensam sobre nós, por aquilo que os outros desejam de nós.
E, consequentemente, ao estarmos um pouco mais independentes, autônomos, né, a gente também passa a não impor, a não querer se assenhorar dos outros, né? Porque a gente entende que a nossa liberdade, a nossa autonomia, ela é extremamente preciosa para que a gente possa se desenvolver intelectual, mas principalmente moralmente, né? De que a gente não está aqui à toa no mundo, de que a gente veio sim cumprir uma missão, de que viemos sim evoluir. É para isso que a gente está aqui. Então, é tomar as rédeas da nossa vida, é nos assenhorarmos de nós mesmos, sobretudo, né? E de ir fazendo essas escolhas diárias. Porque, como ele fala aqui, a gente não vai viver mais compulsoriamente atrás da aprovação e dos aplausos, e nem também das críticas, né? Porque, às vezes, e são talvez dois lados da mesma moeda, como se fosse assim, né? Então, no primeiro momento, eu compulsoriamente quero aprovação de tudo, de todas as formas, e quando eu ganho isso, eu quero cada vez mais, e as minhas ações, as minhas atitudes são pautadas nessa admiração, nesses aplausos, nessa aprovação exterior, e por outro lado, né, a gente também fica muito fincado, às vezes, na crítica, uma crítica pequena, ou uma coisa pequena, a gente também fica ali balizando a nossa vida, moldando a nossa vida, tanto em função dos aplausos e querendo a todo custo evitar as críticas, e as críticas vão acontecer. E que aconteçam e que a gente pense a respeito delas, né? Mas que também a gente não viva atrás dessa aprovação. Então, tem esse centro, sabe? Esse algo mais externo, mais interno, né? Que você não vai tanto em busca das aprovações e nem as críticas também te derrubam tanto, né? Então, é não buscar essa aprovação quando ela existir, que bom, né? E quando a crítica existir, também que bom, porque esse é um modo de nos consertar, mas aquilo que não está agregando, aquilo que não está nos fazendo evoluir, também deixamos de lado, porque nem toda crítica é construtiva, nem toda crítica é verdadeira, mas que sim, possamos pensar sobre elas, mas que isso não vai ter, não vai se assenhorar de nós, né? Então, esse olhar externo, esse olhar do outro, ele passa a ser mais relativo, a não nos baquear tanto, né? E é isso, nosso senso de identidade vai sendo construído, nós vamos fazendo as nossas próprias escolhas, balizadas nessa vontade, né, nisso que ele chama de imago Dei, que eu chamaria também da nossa essência, né, da nossa paternidade divina, disso que existe no nosso centro, que é mais estável, que é mais imutável. E aí ele fala, não é egoísmo abrigar na alma uma aceitação, uma sensação de aceitação genuína e profunda de nós mesmos, nutrindo uma autêntica autoestima e uma alegria que resultam num sentimento íntimo de vivacidade e contentamento. Então, essa alegria seria exatamente dessa aceitação de quem nós somos, né? E que, por exemplo, às vezes a gente pode pensar, e de novo, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Porque ao criar talvez uma autoestima, que é algo muito falado, né, nos dias de hoje, olha, você tem que ter uma autoestima fortalecida. E essa estima de si mesmo é esse sentimento de que eu sou um ser que vim a este plano e que por ter Deus como Pai, eu posso sim me aceitar, eu sou sim digno de valor, eu sou sim digno de ser alegre, e que isso não pode descambar para um extremo, que seria o egoísmo, que seria a arrogância, que seria a vaidade, né? Que é tudo vem a mim, não é vem a nós, é vem a mim, ou seja, as minhas prioridades, as minhas necessidades tendo que ser atendidas em primeiro lugar, sempre, né? Então, não seria esse extremo a autoestima, que seria sair daqui, que seria autoestima, seria ir para esse polo mais extremo, que seria esse egoísmo, né? E também não seria essa rejeição, porque estamos aqui para nos aceitar, gente. Talvez uma das nossas tarefas principais, para outras tantas que nós temos, é essa aceitação de nós mesmos, né? Das nossas virtudes, né? E saber reconhecê-las, mas reconhecer os nossos defeitos e o caminho grande que a gente tem pela frente, mas de se ir, talvez, construindo isso passo a passo, de que sim, eu sou digno de valor, de que sim, eu estou evoluindo, de que todos os dias eu estou dando um pouquinho mais de mim,
E essa evolução, nesses pequenos passos, também ajuda que a gente, olha, eu estou construindo esse senso interior, né? Então, não seria esse egoísmo, né? Essas ideias podem de início nos incomodar ou surpreender, já que podemos associá-las à vaidade ou orgulho. Por sinal, escreveu o apóstolo Mateus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. É engraçado porque essa passagem é uma parábola, né, que está em Mateus. Ela é a menor parábola de todas, inclusive, e está só em Mateus, né? Ao contrário de outras parábolas, que às vezes são faladas por outros apóstolos, essa é falada em Mateus, né? E aí, ela é tão bonita, porque é isso, né? Num primeiro momento, o que a gente faz? A gente vai procurando esse nosso tesouro nesse mundo exterior, né? Foi como a gente ali disse no início, nos relacionamentos, nos bens, nos títulos, nas pessoas, nas circunstâncias. Mas aí, por ser algo externo, por ser algo material, vai passar, né? É passageiro, tudo passa. Então, começa a haver aquela frustração de que tudo aquilo que a gente buscou é passageiro, vai acabar, como um ciclo que se inicia também vai necessariamente se findar, não é? E aí, depois a gente já ter conquistado muita coisa na vida, a nossa ânsia de perder, né, aumenta. Porque o que acontece? Quando a gente vai conquistando as coisas, vai crescendo também essa vontade de não perder as coisas, de manter tudo aquilo que a gente já construiu, essa ânsia de querer mais, né? E aí você pensa assim, não, isso não é o suficiente, então eu quero ainda mais, né? E a gente começa a se comparar realmente com os demais. E aí vem o tédio, e aí vem a frustração, porque como a gente disse agora há pouco, é algo que vai passar. Por ser uma coisa externa, exterior, necessariamente vai findar. E aí começa toda a nossa luta, às vezes em busca ainda mais desse externo, né, para compensar essa falta interior. E aí é quando a gente talvez comece esse processo de se olhar para dentro, de ver, bom, se isso aqui fora, esse externo, se todas essas conquistas, às vezes que eu desejei tanto, quando eu conquistei, me parece que falta algo, aí a gente começa essa busca bonita, com certeza, mas às vezes um pouco dolorosa, né? De entender que o exterior é válido, que está tudo bem ter, que está tudo bem querer ter, mas que no final das contas, talvez o que realmente importa é esse ser, né? Então vem esse tédio, vem essa frustração, às vezes a dor vem nos fazer morada, e aí essa necessidade de olhar para ângulos que a gente até então não foi capaz de ver, né? E aí, talvez seja uma grande oportunidade que a vida nos dá, e que o evangelho seria como esse mapa do tesouro, né? Porque o mapa tem essa função de nos levar, né? De trilhar um caminho, de nos dar um caminho, de nos dar direções para chegar àquilo que a gente tanto busca. Então, o evangelho poderia ser considerado esse símbolo, esse mapa que vai nos levar para aquilo que realmente importa, né? E que para nós ainda é desconhecido. E aí é que a gente começa, né, a se guiar por esse mapa, a entender um pouco mais o Evangelho, a se aprofundar um pouco mais nas lições, né, deixadas pelo Mestre. E que a gente vai descobrindo, né, a gente vai desbravando, vai fazendo toda essa ausculta interior. E que bonito que é. Eu achei uns comentários sobre essa parábola do Arthur Valadares. Gosto muito mesmo. E aí ele vem falando, né, de fato, encravado nas profundezas da nossa alma, está o mais precioso de todos os tesouros, diante do qual os tesouros terrestres são bem pobres e miseráveis. Faculdades latentes, infinitos potenciais, germens divinos, ali estão, aguardando apenas o nosso despertar. É a descoberta desse tesouro, à medida do nosso progresso, a base agora de uma paz realmente estável e de uma alegria que a gente pode considerar então genuína. Ao buscar esse tesouro interno ali guardado sobre muitas camadas, é que a gente finalmente vai conseguir essa maior estabilidade, essa maior paz, né? Essa alegria genuína que a gente busca tão fortemente no mundo exterior, né?
E aí é isso, é bonito, porque na obra Paulo e Estevão, o Estevão vai falar sobre comentários, né, sobre esse encontro com o tesouro, que ele fala assim: encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar, quero saturar-me da sua luz, pois aqui precinto a chave dos enigmas humanos. Então, eu encontrei o tesouro da vida, né, que é essa vida interior mais rica, que é essa vida voltada ao ser, né, a criação de virtudes, de valores, de evolução espiritual mesmo, que é para isso que a gente está aqui, né? E é legal, porque você vai comparando as coisas que são ditas, por exemplo, na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Agora em Paulo e Estevão. E aí eu também me lembrei que Platão, né, que foi um filósofo, ele também tinha o que ele denominava da teoria das reminiscências, que ele fala que é como se a gente já nascesse com aquilo que ele chama de conhecimento puro, que com essas virtudes, que é com essa vontade de Deus interior. E que ao longo do tempo, ao nascermos, né, que a gente perderia isso, fosse perdendo ao longo do tempo, isso que a gente já traz de conhecimento puro, dessa vida superior, né, que a gente vai deixando ao passar da vida, a gente vai colocando camadas em cima de todo esse conhecimento, né? E que o mundo material teria, infelizmente, essa função de ir colocando essas camadas, essas ilusões, né? E que a nossa função seria, sim, de recordar quem nós somos, né? Então, essa teoria das reminiscências é isso, ao estarmos aqui, né? Que a gente pudesse se recordar de quem nós somos e tirando esses véus de ilusão, né? Desse mundo exterior, que, de novo, não é uma pregação a não ter nada, não, mas é que o ter não te escravize, e que esse ter, sejam eles bens materiais, sejam eles circunstâncias, sejam eles pessoas, que eles não ditem a nossa vida, né? Mas que a gente se assenhore da nossa própria vida, né? Que a gente tome as rédeas mesmo. E é bonito como tudo isso vai conversando, né? E se você for ver, a educação teria esse papel, né? Se você for olhar etimologicamente, né, o significado da palavra educação, vem do educere, né, do latim, ela seria realmente revelar, trazer à tona. Então, talvez o nosso trabalho seria esse trabalho educativo, né, que é revelar aquilo que de melhor existe em nós, essas potencialidades inatas, essas potencialidades divinas, esses germes de evolução que desejam vir à tona através de nós, né? E é isso, acho que o nosso papel seria realmente tirando essas camadas, nos reconectando a quem nós somos e transformando a nós mesmos. E com certeza isso já seria um fator de soma para o mundo, né? Quando eu me transformo, a partir de então eu mudo a minha própria realidade, muda a realidade que me circunda, porque aquilo que antes eu via como um entrave, como um obstáculo, eu já consigo resolver de outro modo. Então eu também facilito a vida das pessoas quando eu tomo as rédeas da minha vida, quando eu me torno mais autônoma, mais independente. Eu também permito que as pessoas ao meu redor também sejam assim. E com certeza é uma coisa que eu sempre comento, ao perceber que isso é muito trabalhoso, né? Porque é um processo diário mesmo de perseverança, de perseverar naquilo que a gente pode ser, naquilo que a gente pode se tornar. Ao perceber que esse processo é difícil, a gente deixa também o outro no ritmo dele, no tempo dele, e também entende quando ele erra, que tá tudo bem, porque é difícil para a gente também não ser daquela forma, então tá tudo bem ele ser daquela forma, né? A gente tem uma tolerância, uma paciência maior, um amor, né? E é isso, gente. Eu vou terminar a Lia de Hamed, né? Que ele fala: é muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma. Isto é, reconhecer o si mesmo, a mais profunda realidade, a vontade de Deus, que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. Há muitas formas de escravidão. Não devemos nos escravizar a nada, nem a nenhuma pessoa, pois o grau de alegria é proporcional ao grau de liberdade que possuímos. Dentro de nós existe um universo ilimitado que, infelizmente, reduzimos ao mundo insignificante dos nossos interesses mesquinhos. Então, tem um mundo muito maior, né?
do que aquilo que a gente consegue enxergar, né? Quando nos identificamos com o Criador, a alegria passará a ser presença marcante em toda e qualquer de nossas atitudes, né? E que bonito, nessa parábola de Mateus sobre os tesouros, né? Ele fala que a gente está em busca desse nosso tesouro escondido e que depois a gente esconde ele novamente e que vai para o campo, né? Deixa eu ver como é que ele fala ali, em cima. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Então é isso, né? É esse tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem olha, o acha e torna a esconder. Então, a gente fica tão identificado com esse mundo exterior, né? Então, quando a gente olha, começa a olhar para dentro de si, para esse nosso tesouro imperecível, que seria o reino dos céus, que seria a vontade de Deus a nosso respeito. Quando a gente encontra isso, e que é um processo gradativo, vai se dando aos poucos, né? De uma forma gradual mesmo, a gente torna a esconder, né? Mas na alegria, ou seja, a alegria seria esse encontro com esse reino interior. Então, e na alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. Por quê? A gente deixa, a mudança de paradigma, né? Talvez seja o encontro genuíno com Deus, como ali Paulo teve, as portas de Damasco, né? E que a gente tem de vários modos na nossa vida, talvez através da dor, né? Que é a mudança desse paradigma, desse mundo externo. A gente faz essa mudança de paradigma para olhar para o nosso mundo interior, para ver o que realmente importa na vida. E quando a gente encontra isso, é essa alegria genuína, essa paz, né, esse sentimento mais estável que a gente ganha dentro de nós, e que aí na nossa alegria a gente vende tudo que possui e compra aquele campo, que seria essa mudança de paradigma, não é, eu vou vender todos os meus bens, eu não vou ter afetos, eu não vou ter amores, não, pelo contrário, né? É a mudança de paradigma do eu deixo, eu estando encarnado nesse mundo material, eu continuo tendo as minhas posses, mas eu me volto para esse ser. Esse passa a ser o meu paradigma central da vida, né? É o ser, é quem eu sou, é quem eu quero me tornar, é o que eu sou para as pessoas, é a paz que eu concedo a elas, é o bem que eu faço. São essas as coisas imortais, imperecíveis. E encontro, então, a minha missão de vida, talvez, né? Que talvez seja realmente para isso que a gente está aqui. Claro, estando no mundo encarnados, no mundo material, as posses vão, sim, fazer parte da nossa vida, mas talvez seja essa mudança, né? Que tudo isso não me consuma, que eu possa consumir todas essas coisas, que eu possa ter todas essas coisas, mas que no final das contas o que realmente importa é esse ser, né? E aí o Arthur Valadares vai terminar falando, e aí eu vou citar ele, que é uma frase assim muito bonita, nesse trabalho, né, de se auscultar, de se procurar esse nosso interior, ganha-se aos poucos um novo olhar. E o próprio campo da vida nos revela agora tantos outros tesouros ocultos que antes não sabíamos enxergar. A bênção de servir, a alegria de amparar, a felicidade incomparável de poder amar. Por isso dizia Jesus, o reino de Deus está próximo. Mais próximo do que possamos imaginar em nós, conosco, no campo do nosso coração. É o Evangelho é o mapa, o tesouro, basta agora que o queiramos encontrar. Então é isso, gente. Que nós sejamos cada vez mais conectados com a nossa essência, com esse nosso tesouro interior, e que a gente possa continuar nesse processo diário de se descobrir, de se melhorar, de evoluir, e de querer nos tornarmos melhores, né? Que é isso que realmente importa. Eu espero que de algum modo eu tenha contribuído, que de algum modo eu tenha trazido algum alento para vocês, que possamos todos nós, né, fazer esse trabalho de ausculto interior, de encontrar a vontade de Deus a nosso respeito, de encontrar a nossa essência, esses valores que independem de onde estamos, com quem estamos, porque as circunstâncias materiais, externas, exteriores, elas vão passar, né? E aquilo que fica de encarnação para encarnação é o bem que a gente fez, é a paz que a gente construiu.
E que é isso, gente, que a gente vá criando esse reino interior, né? Desvendando, né? Porque, como se diz, a gente já tem isso dentro de nós. E a nossa tarefa seria realmente ir se redescobrindo, né? Tirando essas camadas exteriores, essas ilusões que a gente cria, né? E ficando aquilo que realmente importa. É isso.